Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis e eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis e eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis e eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Glória para sempre. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Bom dia para todos. Como sempre, né, é uma alegria podermos estar na casa de Deus, ainda mais depois de tanto tempo podermos nos reunir aqui mais uma vez. É um privilégio. Eu imagino como será glorioso o dia que nós estaremos reunidos diante de Cristo na nossa pátria verdadeira, que é o reino de Deus. Eu dou o meu feliz sábado também a você que está em casa, que Deus ilumine a sua vida, que você possa também já se programar, já no decorrer da semana, você poder estar entrando em contato com a Denise, para que possa agendar a sua vinda no próximo sábado, também à casa de Deus. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração, apresentando aqui esse momento do sermão, mas também orar em favor daqueles que necessitam do auxílio divino. Nós sabemos que temos pessoas que estão enfermas. Nós temos aqui o irmão Carlos, né, que é o diretor da ASA. Nós vamos orar, ele está se recuperando, graças a Deus. Mas vamos pedir a Deus que o auxilie cada vez mais. Vou pedir também uma oração especial para um amigo que lá da igreja de Vila das Belezas, o Eliezer, que perdeu a sua esposa, vítima de Covid. Pedir a ele pelos filhos, para que Deus venha dar força também a ele,
nesse momento difícil. Então, eu convido a igreja a curvar a sua cabeça, você que está em casa também, vamos falar com o nosso Pai. Amado Deus, precioso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este sábado, por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, juntamente com esse irmão que também está ligado a ti neste momento. Pedimos que o Senhor abençoe a todos, mas fazemos essa oração, meu Pai, em especial por aqueles que estão precisando do teu auxílio em relação à sua saúde. Peço ao Senhor pelo Carlos, meu Pai, que o Senhor já tem abençoado, ele tem se recuperado, que o Senhor possa fazê-lo voltar para casa o quanto antes, com saúde, com a sua vida abençoada. Que o Senhor também visite o irmão Eliezer, meu Pai, que está nesse momento difícil da sua vida, esse momento que todos nós tememos passar, mas infelizmente faz parte da nossa vida. Mas pedimos que o Senhor dê forças a ele, como também aos seus filhos, cada irmão, cada pessoa que está vivendo um luto, meu Pai. O Senhor possa abençoar, o Senhor possa consolá-los, pois somente o Senhor nesse momento tem o poder de fazer, meu Pai. Nós te agradecemos, pedimos a tua ajuda nesse momento em que vamos meditar na tua palavra. Essas pessoas que estão aqui, aqueles que estão em casa, eles não precisam ouvir o raciocínio do homem, meu Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Então nos oriente, nos dirija diante deste momento, para que possamos sair daqui preparados para viver mais uma semana com a tua direção e a tua bênção. Nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Eu me recordo que na última vez que nós reabrimos a igreja, alguns dias depois eu tive a oportunidade de fazer aqui um sermão, e eu comentei nesse sermão que nós deveríamos valorizar o que é valioso. E nós comentamos nesse sermão, nessa mensagem, que nós deveríamos valorizar o estarmos aqui na casa de Deus. O quão é importante estarmos unidos em uma só fé. Sabemos, é óbvio que a igreja não são essas paredes, mas a igreja é quando cada um de nós nos unimos a Cristo, tornamos a igreja dele. Mas é inegável a importância desse momento que estamos vivendo, porque todos nós temos a necessidade de estarmos unidos, como estamos aqui nesse momento. Eu gostaria de trazer hoje o assunto de duas situações que todos nós estamos sujeitos a passar, que é a situação do esfriamento espiritual e a apostasia da fé. Eu imagino que, primeiramente, acontece na vida de uma pessoa um esfriamento na vida espiritual dela, e após o esfriamento surge a apostasia. Nenhuma pessoa vem se apostatar da fé em Cristo sem antes ter se esfriado na sua comunhão com Deus. E nós vamos falar desse assunto hoje, porque nós ouvimos muito falar disso, do esfriamento espiritual, ouvimos falar a respeito da apostasia da fé, quantas pessoas têm se esfriado. O contexto da pandemia, ele tem ajudado, intensificou o número de cristãos que estão se esfriando, abandonando a sua comunhão com Deus. Só que, mesmo nós ouvindo tanto desse assunto, será que nós sabemos como evitá-lo? Será que realmente nós sabemos como impedir que cada um de nós venhamos passar por isso? Ou se alguém próximo a nós estiver enfrentando um esfriamento espiritual, ou se apostatando da fé, nós saberíamos orientar essa pessoa para que ela venha ser resgatada? Então nós vamos falar desse assunto. Só para você ter uma ideia, nós temos aí, com essa situação da pandemia, as empresas, elas descobriram, vamos dizer assim, uma mina de ouro que é o home office. As empresas descobriram que através do trabalho em casa, a produtividade dos seus funcionários aumentou,
E eles economizam, porque com o trabalho do home office, muitas empresas já até entregaram os seus escritórios. Estão pensando firmemente em oficializar como o novo modelo de trabalho dos seus funcionários em casa. Só que, para que eles venham oficializar esse novo modelo de trabalho, eles estão com uma situação que põe uma dúvida, que é exatamente o fator humano. Eles estão pensando na parte humana dos funcionários, porque muitos funcionários estão reclamando que, trabalhando em casa, o nível de ansiedade, o nível vamos dizer, de solidão, porque todo ser humano tem necessidade de se socializar. E eles em casa, por exemplo, você que tem uma família morando com você, talvez você não sinta tanto. Mas imagine aquele funcionário que está sozinho, que mora sozinho, e é obrigado a trabalhar sozinho. Então, muitas pessoas estão adoecendo no seu lado psicológico devido a essa falta de socializar. Então, é uma das dúvidas que está impedindo no momento das empresas oficializarem o home office como o novo e definitivo modelo de trabalho. E no que diz respeito ao home church, que é a igreja em casa. Será que você que está em casa, nós que até sábado passado estávamos em casa nesse momento, nesse horário, não temos sentido a falta do socializar com os irmãos da fé? Será que não sentimos falta de estarmos, mesmo estamos à distância, não podendo abraçar, não podendo ter a nossa socialização como gostaríamos? Mas será que não sentimos falta disso? E será que isso, o fato de muitas pessoas, você vê que tem muita gente que já se convenceram que não precisam estar nesse convívio com os irmãos para manter a sua fé. Tem gente que já se convenceu disso. E, na minha opinião, é uma mentira. Eu, particularmente, eu sinto falta de estar na casa de Deus. Então, nós vamos abordar esse assunto. Eu gostaria que você despertasse o seu sentido, o seu entendimento, para entender como podemos evitar de nos afastar da comunhão com Deus. E se conhecemos alguém, como podemos orientar essa pessoa a voltar ao convívio de Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias, capítulo 11, por favor. Oséias, capítulo 11. Deixa eu abrir essa água aqui enquanto você vai abrindo. Oséias, capítulo 11. Nós vamos iniciar a nossa meditação. Você vê que é importante nós estarmos atentos a isso, que Jesus, quando ele estava no seu momento de angústia no Getsemane, Jesus se retirou para orar, e a Bíblia diz que quando Jesus encontrou os discípulos dormindo de tristeza, Jesus disse o quê? Vigiai e orai, Jesus disse. Vendo eles tristes, devido àquela situação, Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos entender, irmãos, você que está aqui, você que está em casa, que nós fortalecemos o nosso espírito quando nos alimentamos. Assim como o alimento do nosso dia a dia alimenta o nosso corpo, nos dá energia, o alimento espiritual, a palavra de Deus, os cultos que nós participamos, as ações que nós participamos que envolvem as coisas de Deus, alimentam o nosso espírito. E eu faço uma pergunta, cada um de nós, temos vivido mais no espírito ou na carne?
Nós vivemos mais no espírito ou na carne? Não estou me referindo se nós estamos fazendo coisas erradas por aí. Quando eu faço essa pergunta, eu faço no sentido de quem nós temos mais alimentado? Temos alimentado mais o nosso espírito ou a nossa carne? Jesus deixou claro que a carne, ela é fraca. O espírito, ele está pronto. Então, se nós fortalecemos o espírito, estaremos em condições de enfrentar os desafios que estamos vivendo e que virão pela frente. Aqui em Oséias, capítulo 11, verso 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. Você vê que em vários momentos, Deus, ele chama Israel de menino. Você sabe que quando nós somos meninos, nós somos autodependentes. É um perigo para um cristão quando ele começa a se achar adulto. Quando ele começa a se achar capaz. É um risco muito grande quando um cristão, ele deixa de ser criança. Quando Jesus disse, se nós não fôssemos como as crianças, nós não herdaríamos o reino de Deus. Eu creio que foi nesse sentido, porque quando nós nos achamos adultos, começamos a achar que temos condições de questionar. Quando achamos que não somos mais crianças, nós começamos a pensar, a acreditar que podemos caminhar com as nossas próprias pernas. E aí já começamos a achar defeitos aqui, defeitos ali, e isso é um perigo para a nossa vida espiritual. Quando achamos que já não somos mais dependentes. Cristo, Deus, Ele deseja sempre nos ver como crianças, como meninos, que depende da sua misericórdia, que depende do alimento diário que Ele nos fornece. Eu sempre, quando estou lendo a Bíblia, mas em especial quando estou meditando em algum sermão, porque mesmo quando eu não tenho nenhum sermão marcado para fazer aqui na igreja, ou convidado em algum lugar, eu vou preparando algumas mensagens. E me emociona como o Espírito Santo ele flui quando nós estamos buscando a direção de Deus para alguma coisa. É essa dependência que Deus quer ver em cada um de nós. Deus se entristece quando vê alguma soberba dentro do nosso ser. Quando vê seus filhos achando que não depende dele mais. Por isso ele diz, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Aqui você sabe que é um apontamento, né, para o que aconteceria com Cristo. Jesus ele foi para o Egito quando menino, mas quando Herodes morre, Deus chama de volta Maria, José e Jesus voltam para Israel. É o apontamento que diz assim, do Egito chamei o meu filho. E ele diz, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Nós temos que entender que Israel viveu 400 anos no Egito. Vivendo tantos anos no Egito, ou seja, nasceram e morreram israelitas dentro do Egito. Eles estavam familiarizados com a cultura egípcia. Eles conviviam com a comida egípcia, com as festas egípcias. Eles conviviam diariamente vendo os egípcios venerando os seus deuses. Não é difícil de imaginarmos que Israel, de certa forma, estava familiarizado com a cultura egípcia. E quando Deus tira Israel do Egito, obviamente, o povo estava, não 100%, mas a maioria do povo hebreu, estavam, vamos dizer assim, nacionalizados com os egípcios. Sabe aquela pessoa que sai do Brasil, criança, e vive lá até a fase adulta, quando ela volta para o Brasil, ela é brasileira, ela nasceu aqui, mas ela
Não vai ter a cultura brasileira. É a mesma coisa que Deus viu no povo dele. O povo era dele, eram os filhos de Abraão que estavam ali. Porém, a cultura que eles viveram tantos anos era uma cultura pagã. O que Deus teve que fazer diante disso? A Bíblia diz aqui no verso 3: todavia, eu ensinei a andar Efraim. Quer dizer, eu tive que reensinar eles como andarem, como serem meu povo. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram ou não perceberam que eu os curava. Você percebe? Quando nós achamos que somos adultos, é um risco, porque nós deixamos de perceber as coisas. É um perigo quando você deixa de perceber o que Deus tem feito por você. Sabe quando você começa a se esfriar, quando você começa a caminhar por um caminho perigoso para se apostatar da fé, para abandonar a sua comunhão? É quando você começa a deixar de perceber a obra de Deus na sua vida. É quando você deixa de perceber como Deus tem usado a sua palavra e a sua igreja para cuidar de você. Israel, Deus cuidava dele, Deus estava curando eles, e eles não perceberam. Quanto mais eu chamavam, mais eles se afastavam de mim. E isso tem acontecido nos dias atuais. Muitos cristãos, mesmo, eu fico observando o quanto a igreja adventista investe, quanto ela investe dinheiro em materiais. Nós estamos lá na associação, eu vejo como a igreja não economiza em investir em materiais de evangelismo, de estudos, mas tem pessoas que não percebem isso. Tem pessoas que Deus tem trabalhado em favor da salvação e da manutenção da fé e da comunhão dela através da sua palavra e da sua igreja, mas muitos não percebem. E isso tem acontecido porque muitos cristãos, principalmente nessa época da pandemia, estão familiarizados com a cultura desse mundo. O fato da igreja estar com as portas fechadas tem cooperado para as pessoas estarem se envolvendo com as coisas do mundo de novo e abandonando a sua comunhão com Deus. Não é assim da noite para o dia, é aos poucos. Uma vez o meu irmão estava me ensinando como bater o prumo para levantar uma parede. E é interessante que se você começar errado, o que vai acontecer? A obra vai ficar bem feita? Não vai. Se você não bater o prumo, não bater o nível logo no começo, no início, você vai ter problemas. E é assim que as pessoas começam a abandonar sua comunhão, sua vida com Deus e acabam apostatando. A Bíblia diz aqui no verso 4, atraí-os com cordas humanas, lembra? Eu estou aqui na igreja adventista hoje, Deus usou o Leandro como uma corda humana para me trazer para cá. E Deus usou você um dia para trazer alguém. Deus nos atrai através de cordas humanas. Então, quando você vê um pastor trabalhando, quando você vê a igreja movimentando alguma ação, é Deus formando cordas humanas para atrair pessoas. Não para a religião em si, mas para aquilo que Cristo tem oferecido, a salvação. Ele diz, atraiu com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Que coisa gloriosa, né? Um Deus que se inclina. Um Deus que se inclina. Se inclina para quem? Para alguém maior do que ele? Deus que se inclina para pessoas insignificantes como eu e você. Ele diz assim, no verso 7, ele fala assim, pula para o verso 7.
porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado quer dizer estimulado, a dirigir-se acima, ninguém o faz. Você vê que cada culto que nós participamos, seja aqui ou online, é Deus nos estimulando a olharmos para o alto. É Deus trabalhando para nos estimular a focar naquilo que deve ser o nosso principal objetivo. Você pode estar certo, se nós estamos focados mais na nossa vida do dia a dia, se estamos mais focados, valorizando o nosso trabalho, estudo, se temos valorizado mais dinheiro, projetos, sonho daqui, sonho, não que seja errado você ter essas coisas na sua vida, você tem que valorizar o seu trabalho, você tem que valorizar os seus estudos, valorizar a sua família, o momento de lazer, porque é o momento que você está construindo ali uma memória com seus filhos. Mas se estamos valorizando essas coisas mais do que a nossa comunhão com Deus, certamente cairemos. Pode não ser amanhã, depois, mas se valorizarmos mais as coisas dessa vida do que a comunhão com Deus, a nossa visão para a volta de Jesus, certamente, não é talvez, certamente cairemos. E precisamos estar ligados a isso, precisamos estar atentos com isso. Olha o que Deus diz, você quer ver? Aqui no verso, volta no verso 5, eu pedi para você ir para o 7, mas no 5 ele fala assim, ó, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. Observe, Israel não vai ser mais escravo dos egípcios, mas vão ser escravo dos assírios. Quando nós estamos na igreja e deixamos a incredulidade crescer em nós, nós deixamos de ser escravo de uma coisa para ser de outra. Então nós estamos aqui, nós não estamos mais nesse mundo, envolvidos com esse mundo como éramos envolvidos antes de estarmos, antes de nos convertermos. Mas se dentro da igreja eu começo a alimentar a incredulidade dentro de mim, eu começo a alimentar o esfriamento dentro de mim, o distanciamento das coisas de Deus, eu deixei de ser escravo de uma coisa e vou ser escravo de outra. E não é poucos os cristãos que estão dentro das igrejas, escravizados na mágoa, escravizados nos questionamentos, nas dúvidas, escravizado em coisas que estão cooperando para essas pessoas perderem a salvação. Eu gostaria que você fosse em Hebreus, capítulo 12, ou melhor, capítulo 3, 12 eu vou ler depois. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 12, onde diz assim, Hebreus 3, verso 12, tende cuidado. Você vê que as pessoas têm cuidado com tantas coisas. Cuidado com o corpo, cuidado com isso, com aquilo. Repito, não é errado você cuidar da sua saúde, do seu corpo. Tudo isso deve ser feito. Mas as pessoas, principalmente dos nossos dias atuais, andam tendo cuidado com tantas coisas. Mas temos cuidado da nossa vida espiritual como deveria? Ele diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não tenha dúvida, incredulidade é igual a afastamento de Deus. A fé é a certeza. Fé é a certeza. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A dúvida, a falta de fé é a dúvida. E a dúvida leva a pessoa ao afastamento de Deus. Mesmo estando dentro da igreja. Ele diz, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós
seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Sabe o que quer dizer a provocação? A provocação que Israel fez a Deus no deserto. Duvidando, murmurando, reclamando. Eles não percebiam o cuidado que Deus tinha com eles. Sabe por que as pessoas não percebem o que Deus tem feito com elas? Porque o foco delas só está nos defeitos. Então a pessoa está dentro da igreja, ela foca não nas coisas boas que Deus faz através da igreja, ela foca no defeito que a igreja tem aqui, numa coisa que não deixou de fazer ali. E é aí que a pessoa começa a se apostatar da fé dela. Você, meu irmão, que está em casa, não perca o seu foco. Não perca o foco que você teve no início, quando você começou a caminhar nessa fé. Não ponha o seu foco em outras coisas, porque se você fizer isso, certamente você vai se afastar, você vai deixar de entrar no descanso de Deus, como nós vamos ler a seguir, onde ele diz, no verso 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se alimentarmos dentro de nós o pensamento incrédulo, o pensamento ou o sentimento de distanciamento, de forma alguma entraremos no descanso de Deus. Vamos viver nessa vida que é uma tribulação, é uma luta a cada dia. E quando morrermos, ou quando Jesus voltar, não entraremos no descanso. Por isso que aquele nosso irmão que faleceu, seja por Covid ou qualquer outra coisa, e morreu com Cristo, ele está melhor do que aqueles que estão vivos, mas estão perdendo a salvação. Porque aqueles que morreram em Cristo descansarão, estão descansando, e quando Cristo voltar, despertarão. Quando a aurora vier, eles vão acordar. E se nós que estamos aqui vivos hoje, desfrutando da vida, vivendo, porque todos nós queremos viver, mas do que adianta vivermos esse tempo que é limitado, porque uma hora a morte chegará, se não pudermos entrar no descanso de Deus? Então, para nós concluirmos essa meditação, eu gostaria que você fosse em Hebreus 12, que nos traz uma orientação, como evitar isso. Nós já apontamos o risco de cair no esfriamento e, consequentemente, na apostasia da fé. Mas agora nós precisamos mostrar a solução. Como evitar isso? Como evitar que eu caia nesse tipo de situação? Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos analisar esse verso. Ele diz que para nós temos vários exemplos. O principal dos exemplos é o exemplo de Cristo. Cristo, ele deixou a glória de Deus, a alegria de viver com o Pai e veio a esse mundo. Não é justo que façamos o mesmo?
Não é justo que nós também venhamos abrir mão da alegria, entre aspas, desse mundo, dos prazeres desse mundo, para que possamos estar com o Pai? Jesus fez o contrário, ele abriu mão da glória do Pai para estar conosco nesse mundo, para que hoje, através dele, possamos abrir mão desse mundo para estar com o Pai um dia. É justo que façamos isso. Ele diz aqui no verso que nós devemos abandonar todo o peso, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Você sabe que ele faz até uma analogia com um corredor. Você sabe que quando a gente assiste às Olimpíadas, a gente vê aqueles por exemplo, aquelas pessoas que nadam, competição de natação, você vê que eles usam uma roupa. Você sabe que essas roupas são preparadas tecnologicamente, até usando o couro do tubarão, para que haja menos, não é aderência, mas menos empecilho para o nadador vencer a água, para que ele possa nadar com mais velocidade. Até as roupas são providenciadas para ajudar, para que não haja a água com contato com a roupa, não haja complicação para que ele possa desenvolver. Mesma coisa é o corredor. A gente vê eles usando aqueles macacões colados. É para que haja menos empecilho possível entre o corredor e o ar, para que ele desenvolva a sua corrida. Assim somos nós. Nós precisamos detectar o que é que tem nos atrapalhado de corrermos como cristãos. Todos nós, ele fala, desembaraçando do peso e do pecado. Todos nós temos um pecado que tenazmente nos assedia. Todos nós somos tentados. E precisamos detectar o que é, porque essas coisas são enviadas para nos atrapalhar de chegarmos no nosso alvo. E quando detectamos e começamos a combater isso, certamente Deus nos ajudará através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Ele diz assim, para concluirmos: olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Aqui está o segredo. Se nós não queremos cair no esfriamento espiritual, se não queremos cair na apostasia da fé, como infelizmente tantas pessoas já caíram e têm caído, precisamos nos livrar, nos desembaraçar daquilo que tem nos atrapalhado. Talvez você que me acompanha em casa, você que está aqui, o que tem lhe atrapalhado seja uma mágoa, seja um ressentimento, seja algo que um dia você se decepcionou na igreja, alguém te decepcionou, não sei. Talvez o que tem te atrapalhado é realmente o brilho desse mundo, que com essa situação, a igreja fechada, voltou a chamar a sua atenção, principalmente os jovens. Que possamos manter a nossa corrida rumo ao reino dos céus. Eu estava assistindo a Novo Tempo ontem e ouvi uma coisa muito interessante sobre o que Guilherme Miller falou. Logo após o desapontamento, pessoas zombando dele, disseram para ele o seguinte: olha, e agora, senhor Miller, você tem já uma nova data para a vinda de Jesus? Porque você marcou essa data, Jesus não veio, você já tem uma nova data? E ele disse: sim, eu já tenho uma nova data. Jesus volta hoje, hoje e hoje. O que significa isso?
Jesus, meus irmãos, volta hoje. Se ele não voltar hoje, amanhã nós temos que pensar, Jesus volta hoje. E se ele não voltar domingo, segunda nós temos que pensar, Jesus volta hoje. Que possamos estar atentos a isso, todos nós, porque todos nós estamos enfrentando uma batalha. Nós vamos ouvir a mensagem musical com o Vitor, e eu gostaria que você meditasse na letra dessa mensagem, para que possamos em seguida orar e pedir o favor de Deus para cada um de nós. Estar em paz com Deus é renunciar o mal, é aceitar que a graça traz perdão real. Estar em paz com Deus é reviver o amor, é contemplar na cruz o nosso Salvador. Estar em paz com Deus é receber poder, buscar a direção e força para vencer. Estar em paz com Deus é renovar a fé, viver em comunhão, para ser como estar em paz com Deus é reviver o amor, é contemplar na cruz o nosso Salvador. Estar em paz com Deus é receber poder, buscar a direção e força para vencer. Estar em paz com Deus é renovar a fé, viver em comunhão, para ser como Ele é. Oremos. Precioso Deus, glorioso Pai, como é maravilhoso podermos estar em paz contigo. Qual de nós aqui não já enfrentamos
as duas situações. Qual de nós aqui, ou desse irmão que está em casa, não já viveu aqueles dias que estava em paz contigo, mas também já viveram dias em que o acusador estava ali acusando a respeito de um pecado? Ah, meu Pai, somente quando não temos paz é que sabemos o valor que a paz contigo tem. Eu peço a Ti, meu Deus, se há um irmão aqui que estava a caminho do esfriamento, que estava a caminho de se desviar da Tua presença, que o Senhor, através dessa mensagem, dessas palavras que são Tuas, possa renová-lo, meu Deus, possa despertar nele a luz que os fará, meu Deus, estar em dia contigo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos defeitos, os nossos erros. Senhor, livra-nos dos pecados que tenazmente nos assedia. Ajude-nos, ó Pai, a estarmos de acordo com o Teu querer. Eu te peço, meu amado Deus, esse irmão que talvez está assistindo de casa, ou mesmo que esteja aqui, que talvez seja a primeira vez que está na tua casa, que o Senhor também venha abençoá-los, que o Senhor faça, meu Deus, a obra na Tua igreja. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos fortaleça. Pedimos que o Senhor cuide da Tua igreja, que o Senhor cuide do Teu reino, que todos nós possamos perceber o que o Senhor tem feito através da Tua palavra, através da Tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, cuide da Tua igreja, cuide do Teu povo, que o Senhor continue conosco nesse santo sábado, nesse dia que o Senhor criou para nos reconectarmos com a Tua presença, nos reconectarmos com a Tua palavra. Que o Senhor continue conosco. Nós te louvamos, oramos por todos da Tua igreja, pedimos pelo pastor Juvenildo, pedimos pelos anciãos, pelos diáconos, por todos os diretores, pelos Teus membros. Que o Senhor cuide de todo o povo da igreja do Parque Fernanda. Nós te louvamos, te bendizemos, exaltamos Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, Deus ilumine a você que está em casa. Fique com Deus, bom sábado e até a próxima.